Com certeza nós não vamos cobrir todo o Salmo, seria impossível fazer dessa forma. Então vamos estudar o Salmo. Salmo 132 diz assim, vamos fazer a leitura juntos e aí você pode acompanhar na versão que você quiser. Nós temos 3 aí sendo projetada, na esquerda para a direita, revista atualizada, NVT no meio e depois a NVI. Acompanhe aí então. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre para o Senhor morada, para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante ao estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no teu lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os seus fiéis. Por amor a Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido, e cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Até aí, então, esse é o Salmo 132. Vamos caminhar aí entendendo um pouquinho desse Salmo. A verdade central desse Salmo é a seguinte: o servo de Deus faz constantes súplicas ao seu Senhor. É um Salmo que vai falar sobre oração, sobre um clamor verdadeiro diante de Deus, e essa é a verdade que você tem que guardar. Todo servo de Deus faz súplicas. Não existe servos que não suplicam. Existem servos que suplicam pouco, e existem servos que suplicam de forma errada, mas todos os servos verdadeiros, em algum momento, cedo ou tarde, eles se aproximam de Deus com súplicas, com pedidos, de forma que hoje nós queremos observar. Como deve ser então a súplica de um servo de Deus? E aí, quando eu falo de súplica, são pedidos profundos do nosso coração. Como é que esses pedidos devem ser colocados para Deus? Se você entender isso, você vai orar com mais clareza. É um salmo longo, como eu mencionei, um salmo extenso. Fica muito difícil expor salmos. Nosso objetivo é expor um salmo por terça-feira, mas é impossível fazer toda a exposição de salmos tão longos assim. Para algumas pessoas, as pessoas olham para o Antigo Testamento, algumas pessoas acham que o Antigo Testamento é chato, que o Antigo Testamento é complicado, complexo demais, e se pudessem escolher, diriam, olha, eu gostaria apenas de ter uma porção da Escritura, talvez o Novo Testamento, talvez um ou outro livro do Novo Testamento, mas o Antigo Testamento ele é muito difícil. Algumas pessoas até gostam do livro de Salmos, mas salmos como esse são salmos, o Salmo 132 em especial, é um salmo complexo, é um salmo que contém muita história. E não sei,
Infelizmente, os crentes da atualidade não são bons leitores, não gostam de história. Diferentemente das demais religiões do mundo, que não precisam de história, o cristianismo é uma religião fundada, construída em cima de histórias. As divindades hoje, por exemplo, do Oriente, as divindades esotéricas, elas não são construídas num relacionamento histórico com os seus seguidores, mas de experiências diárias, do hoje. Como é que essa pessoa hoje se relaciona com o cosmo, com esse divino que eles acreditam, não existem, mas que eles acreditam ter. Então as divindades das religiões do mundo, elas não são divindades de cunho histórico, que construíram seus ensinamentos a partir de fatos reais que aconteceram com pessoas reais. Mas o cristianismo não. Diferente de todas as religiões do mundo, o cristianismo, ele começa a construir essa história a partir do Éden, a partir do relato da criação. Então nós vamos chegar em Cristo e a salvação, mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus que existe. Os outros deuses são todos os deuses das nações, como a Bíblia diz, são mentirosos, são invenções humanas. Mas o Deus verdadeiro, ele construiu a teologia, os seus ensinamentos, contando histórias, uma atrás da outra. É por isso que o ser humano gosta de histórias. Nosso Deus nos fez seres atraídos por história. É por isso que a indústria do entretenimento lucra tanto. Porque as pessoas vão ao cinema, elas gostam de história. Seja qual for o gênero, ficção, romance, aventura, nós gostamos de história. Gostamos de filmes, falar, esse filme é baseado em fatos reais, as pessoas ficam atentas, falam, puxa, que legal essa história. Nós gostamos de histórias. Conta essa história para crianças dormirem. A Bíblia foi dada para nós em livro, para que você possa ler quantas vezes você quiser. De uma vez por todas, entenda, é impossível ser um cristão se você não conhecer a história da sua crença. É impossível ser crente se você não sabe quem foi Jesus, o que aconteceu, porque ele veio, é um registro histórico. Então o Salmo 132, ele foi escrito e ele faz parte, como nós já temos falado, de um grupo de salmos chamado Cânticos de Romagem. Espero que a essa altura você já esteja calejado com essa palavra. O que é um cântico de romagem? O judeu, 3 vezes por ano, ele ia para Jerusalém participar das festas, as festas mais importantes. Enquanto eles estavam fazendo uma peregrinação, saindo do seu território, da sua casa, da sua tribo, e indo para Jerusalém, eles cantavam. Então, os cânticos de romagem são conhecidos em hebraico como shir, que é cânticos, shir hamalot, cânticos de romagem, em cânticos de peregrinação. Estamos caminhando para o final desses cânticos, o último deles vai ser o Salmo 134. No Salmo 132 que estamos vendo aqui, Davi faz quando Davi escreve aqui, na verdade, esse salmo é atribuído a Salomão, ok? Esse salmo aqui é um salmo de Salomão, entende-se que é um salmo de Salomão, que está falando a respeito de Davi, ok? Então eu quero que você entenda isso. Qual é o contexto desse salmo? Por que esse salmo foi escrito e o que ele quer nos ensinar? A história do povo antigo, a história do povo de Israel, veja, por isso que eu falei que é impossível pregar esse salmo, porque eu preciso dar para você um panorama, um pano de fundo aonde o salmo se assenta, senão não fará sentido para você, ficarão partes desconexas aí. O povo de Israel iniciou-se a partir de um homem, de um patriarca chamado Abraão. Abraão era um homem, era um pagão, não era um servo de Deus, era um pagão, fazia ídolos na terra de Ur dos caldeus. O que seria hoje a região na época Babilônia ali, hoje seria parte do Iraque. Naquela região onde Abrão, não é, chamava-se assim, cresceu, então ele era um idólatra e Deus, por soberania, olhou para a vida dele e o chamou. Sai da sua terra, da sua parentela, e eu vou te levar para uma outra terra e vou te mostrar grandes coisas, farei de ti uma grande nação. Abraão então vai embora, sai de Ur dos caldeus, Babilônia, e vai em direção à terra de Canaã, terra de Israel hoje. E Deus então começa um plano e diz a Abraão, eu vou abençoar as famílias da terra a partir de você.
Farei um pacto com você, um pacto incondicional, ou seja, unilateral. Eu estou fazendo uma promessa para você e vou cumprir essa promessa independente de você. Isso é uma promessa incondicional. Não tem condições. Deus não diz para Abraão, eu farei se... Não, ele fala, eu abençoarei você. Em ti serão benditas as famílias da terra. Não é se você fizer isso ou aquilo. Em você, Abraão, eu vou abençoar as nações. E a história começa, Abraão então vai ter o seu filho, a história toda, não dá para desdobrar tudo aqui. Então vai nascer Isaac, Isaac vai ter um filho, seu filho é Jacó, Jacó vai ter 12 filhos, vai dar início ao povo de Israel. Vem fome sobre a terra, José, por causa da inveja dos irmãos, um dos filhos de Jacó é vendido para o Egito. E lá agora, vivendo como escravo no Egito, uma fome vem sobre a terra. Deus abençoa José. José então interpreta o sonho do faraó e é colocado no poder como alguém muito importante. A fome vem sobre toda a terra, sobre a família, sobre o território de Canaã. Os irmãos têm que ir ao Egito. José então, pulando toda a história aí que você deve conhecer a trama, senão não dá tempo de contar. No final abençoa, Deus traz a família, 75 pessoas, Jacó e todas as pessoas para o Egito para abençoá-los, protegê-los. José morre, um faraó que não conhecia José sobe ao poder, muito provavelmente um faraó hitita, a região dos hititas ali hoje que seria a Turquia. Eles assumem ao poder e eles então escravizam o povo de Israel. Durante 400 anos o povo é perseguido, humilhado, maltratado. Deus levanta Moisés, Moisés liberta o povo do Egito e leva o povo então para a terra de novo, de Canaã. A terra foi dada a Abraão. Quando eles entram na terra, Moisés então recebe de Deus tábuas da lei. Recebem os 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20. Orientações para governar aquele povo. Não terás outro Deus diante de mim. Deus fala, olha, eu quero deixar bem claro, eu sou o único Deus, não existe outro Deus, vocês têm que me seguir. Eu sou o Deus que tirei vocês da casa de servidão do Egito. Ok? Honra teu pai, honra tua mãe, separa um dia da semana para você me cultuar, não se curvará nenhum dos deuses, não faça imagem de escultura. E aí ele vai falar, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele vai passar uma série, não matarás. Todos os mandamentos foram dados. É feito um acordo, isso é feito em tábuas de lei, e Deus entrega para Moisés, diz, Moisés, isso daqui é para você e para o povo, é um presente meu para a nação de Israel. Vocês são meu povo, vocês são meus filhos, vocês são um povo pactual, estou firmando um pacto com você. Então, em Abraão, as bênçãos eram incondicionais, não tem nenhuma condição. Abraão, eu vou te abençoar porque eu quero. Vou te abençoar porque eu sou Deus e posso e escolhi você. Ponto final, ok? Em Moisés, não. Em Moisés, ele dá tábuas da lei e diz assim, olha, Moisés, estou firmando com você e com seu povo uma aliança. E essa aliança tem condições. Abraão, incondicional. Moisés, condicional. Em Abraão, a terra é sua. O que eu tenho que fazer, Deus, para ter essa terra? Nada. Eu estou dando a terra para você. Em Moisés, a terra é de Abraão, mas para permanecer na terra tem condições. Então, eu estou tentando resumir o máximo possível aqui. A terra é de Abraão, porque Deus quis dar. O judeu não precisava fazer nada, a terra era dele, é posse dele, até hoje é posse dele. Morar na terra tinha condições. Se vocês obedecerem, é o Moisés, se vocês obedecerem, vocês moram na terra. Se vocês desobedecerem, eu expulso vocês da terra. Mesmo quando vocês estiverem expulsos da terra, presos, humilhados, a terra continua de vocês, porque eu fiz um pacto com Abraão. Ok? Simples assim. Moisés, firmamos um acordo? Firmamos. O povo de Israel se reúne ali no Monte Sinai, Deus conversa com o povo, né, através de Moisés, e o povo diz, assim seja. Então, Deus diz para Moisés, Moisés, faça uma arca, faça uma caixa de madeira, revesta essa caixa de ouro, pegue essas tábuas que eu dei a você, e você vai colocar essas tábuas dentro dessa caixa. E essa caixa, essa arca, vai se chamar Arca da Aliança. Esse é o nome da arca. Essa arca, dentro dessa arca, vai ficar o nosso contrato. O contrato de obediência. Eu abençoo vocês,
se vocês forem obedientes. Se vocês forem desobedientes, eu vou disciplinar vocês. E lá dentro ele colocou o maná, símbolo da provisão de Deus, e colocou o cajado de Arão florescendo ali, um símbolo da direção de Deus. Ok? Então você tem leis, você tem a lei de Deus, você tem a provisão de Deus, você tem a direção de Deus. Tudo colocado dentro da arca era o cartório. Então o que acontecia? Os judeus, Deus separou uma tribo chamada dos levitas e falou, olha, entre as 12 tribos, os levitas, a tribo de Levi, são os encarregados em cuidar da arca. Por onde vocês andarem, só eles podem carregar a arca, ok? Não coloque essa arca em cima de carruagem, boi não pode carregar, nenhum animal pode carregar. Essa arca tem que ser carregada pelos levitas. Eles são meus, eu separei para isso, para ser meu sacerdócio aqui. A história começa, a arca está lá dentro, o que acontece? Não demora. E o povo de Israel começa a quebrar os acordos estabelecidos com Deus. A lei está lá dentro. O contrato está feito, mas o povo quebra esse contrato. E Deus então começa a disciplinar o povo, a corrigir o seu povo. Com as pragas, com a justiça, com o chicote que ele disse que usaria. Ok? E o que acontece? O povo de Israel então se torna peregrino. Eles ficam andando até ter a conquista de todo o território que foi prometido por Deus a Israel. Eles estão andando. Enquanto eles andam, os levitas carregam a arca de Deus. Finalmente, eles se estabelecem na terra com Josué, passa uma série de tempo ali, vai surgir o rei Saul. Do rei Saul, o rei Saul vai ser desobediente, Deus então vai levantar um outro rei chamado Davi. Davi entra, assume o poder depois da morte de Saul, e ele passa a ser o rei segundo o coração de Deus, ou seja, conforme Deus queria. E Davi começa a governar sobre Israel. Neste contexto é que o Salmo 132 vai começar a sua confecção. Por quê? Porque o Salmo vai lembrar de algumas coisas. Esse Salmo foi escrito quando o templo de Israel foi feito e a Arca da Aliança foi levada para dentro do templo. Esse é o contexto para que vocês entendam. Deus fez um pacto, o povo desobedeceu. Quando o povo desobedeceu, quebrou as regras, Deus levantou um inimigo poderoso chamado Filisteus. Entre muitos inimigos, talvez o pior inimigo do povo de Israel foram os filisteus. E os filisteus viviam num território que existe ainda hoje, chamado Faixa de Gaza. Se você digitar na internet, você acha aí Faixa de Gaza, ali era o território dos filisteus. Paralelamente, a título de curiosidade, ali na Faixa de Gaza é da onde ficam vindo ataques o tempo inteiro contra Israel, até hoje. E jogam morteiro, e jogam bomba, e jogam isso e aquilo. Ainda ali naquele lugar, é um lugar onde tem muitos inimigos da nação de Israel. Os filisteus, por causa da desobediência de Israel, capturam a Arca da Aliança. Guarde essa palavra. Pegam a Arca da Aliança, que as leis estão lá dentro, e levam a Arca embora. E eles estão muito felizes, porque eles venceram o povo de Israel. E eles levam a arca e Deus deixa que isso aconteça para humilhar o povo de Israel, dizendo, olha, se vocês não me obedecem, eu também não vou protegê-los. Mas uma coisa é a desobediência da nação de Israel e outra é a glória de Deus. Os filisteus levam a Arca da Aliança e colocam a Arca da Aliança dentro do templo do deus dos filisteus, que era chamado Dagon. Dagon era um deus, uma divindade, parte homem, e a sua cabeça tinha a forma de um peixe, ok? Esse era Dagon. Os filisteus pegam a Arca de Deus, com as tábuas da lei de Deus, e colocam dentro do templo, aos pés ali de Dagon, como um tributo. Olha, grande Dagon, o Deus de Israel é muito fraco. Nós trouxemos a arca que representa o Deus de Israel e colocamos aqui. Na manhã seguinte, quando os filisteus vão ao templo, eles se assustam porque a grande estátua de Dagon, ela estava caída, com o rosto em terra. Ela não quebrou, ela simplesmente, uma estátua enorme, grande, estava deitada, com o rosto no chão, como se estivesse prostrada, deitado diante da arca do Deus de Israel. Os filisteus acharam aquilo estranho, ficaram assustados, levantaram aquela estátua de novo, e na manhã seguinte, quando eles foram lá,
A estátua de Dagon agora estava no chão novamente diante da arca de Deus, dessa vez com as mãos quebradas e com a cabeça cortada. Os filisteus se assustaram e disseram: olha, não é bom que a arca do Deus de Israel esteja aqui. O Deus de Israel é muito poderoso, é muito forte. E essa arca ficar aqui não vai ser bom. Enquanto a arca esteve lá, Dagon foi destruído e Deus começou a mandar peste bubônica, ratos começaram a aparecer, infestar úlceras. O povo, os filisteus, ficaram apavorados, porque muitas maldições começaram a acontecer. As mulheres não podiam ter filhos, as que tinham filhos perdiam seus filhos, os ratos tomaram conta de tudo, úlceras, feridas apareceram no corpo, e os filisteus eram divididos em 5 cidades. Veja que eu estou dando um panorama histórico aqui mais resumido possível. Então você tem as 5, a pentápolis dos filisteus, você tem essa cidade, essas 5. E o que os filisteus fizeram? A arca estava numa cidade, essa cidade começou a ser punida por Deus. As pessoas pegaram, não queremos mais a arca aqui. Mandaram a arca para a segunda cidade. Quando a arca chegou na segunda cidade, as maldições que estavam na primeira passaram a passar para a segunda. As mulheres não podiam ter filhos, as pessoas começaram a morrer, ratos, doença. Não queremos aqui a arca, mandaram para a terceira. E assim por diante. E o próprio Deus sozinho começou a punir os filisteus. Por quê? Porque aquela arca significava uma aliança que Deus tinha estabelecido. E essa arca, simbolizando a presença de Deus, não era apenas um símbolo, uma alegoria, era fato que Deus, não que ele habitasse naquela arca, mas aquilo representava a presença de Deus. Então Deus punia os inimigos. Depois que passou por todas as cidades, quando chegou na última cidade, os filisteus falaram: nós não queremos essa arca aqui. Não, nós soubemos o que aconteceu nas outras cidades, que essa arca seja devolvida. Mas ninguém queria voltar para Israel para devolver a arca. Então o que eles fizeram? Eles pegaram carros de bois, colocaram a arca da aliança em cima dessa carruagem e disseram o seguinte: vamos soltar esses bois. Se eles forem na direção de Israel, sozinhos, sem ninguém empurrar, nada, se eles sozinhos, depois que a gente colocar a arca, eles saírem andando na direção de Israel, saberemos que é o Deus de Israel que está fazendo isso. Se esses bois forem numa outra direção, vamos saber que é só uma coincidência. E o que eles fizeram? Colocaram a arca sobre essa carruagem. Assim que eles colocaram, os bois sozinhos começaram a andar, sem GPS, sem Waze, nada. Foram na direção de Israel, puxando a carruagem, foram pela estrada, começaram em direção de Israel. Ok? E essa carruagem, então, chega no território de Israel, a terra lá onde havia um homem judeu. Essas pessoas reconhecem a arca de Deus, se alegram com a arca de Deus, pegam a arca, tinham algumas hastes, e levam a arca e colocam a arca no território desse homem. Porque a arca de Deus estava lá, a família desse homem foi amplamente abençoada. Muito, muito abençoada pela presença da arca naquele local. Anos depois, Saul morre e Davi, então, agora está no seu palácio. E enquanto Davi está no seu palácio, ele pensa assim: nossa, eu estou num palácio feito de marfim, coberto de ouro. Olha só a glória desse local onde eu estou. E a arca de Deus, ela está por aí, perdida. Ora está numa cidade, ora está em outra. Ela não tem onde ficar. E às vezes estava num tabernáculo, uma grande tenda de panos. E Davi falou: não é certo eu morar numa casa assim, um palácio como esse, e o Deus poderoso a quem eu sirvo estar morando numa tenda. Então Davi manda descobrir aonde é que a arca está, e alguém diz: olha, a arca está em tal lugar, como o salmo aqui menciona. Então Davi fala: vamos buscar a arca de Deus. Vamos buscar a arca de Deus e vamos colocar a arca de Deus num lugar próprio para ela. Então Davi faz uma comitiva, pega diversos homens e vai para aquele lugar e encontram a arca, pegam a arca de Deus, colocam em cima de uma carruagem e eles vêm então tocando músicas, dançando, cantando, se alegrando, um exército muito grande, um cortejo militar
para trazer a arca para Jerusalém. Os bois passam, os bois que estavam puxando a carruagem onde a arca de Deus estava, passam num buraco, a arca que está em cima da carruagem balança e ela vai cair. Ao lado da carruagem havia um soldado chamado Uzá. Quando ele percebe que a arca vai tombar e cair no chão, ele estende a sua mão para segurar a arca, para que a arca não caia. E quando ele põe a mão na arca para segurar a arca, para que ela não caia, a arca não cai porque ele pôs a mão e Deus o mata. Ele é fulminado na frente de todo mundo. E aquela festa, aquele cortejo de alegria, passa a ser... as pessoas ficam aterrorizadas, dizendo assim, o que aconteceu? Nós estamos fazendo algo para Deus. E Deus matou alguém que foi fazer algo bom. Mas eles ficaram confusos. O próprio Davi ficou muito frustrado. Então Davi disse, deixa a arca aqui. Não, vamos levar essa arca porque nós podemos morrer. Olha o que aconteceu. Deve ter sido uma coisa horrenda do que aconteceu com o homem que pôs a mão na arca. Por quê? Porque não podia se tocar na arca. Foi estabelecido por Deus. Era um pacto que Deus fez. Bem intencionado ou não, o homem quebrou a lei de Deus. E foi fulminado por isso. Então Davi ficou preocupado, deixou a arca lá onde estava, voltou para o seu palácio. E anos depois de entender, estudar, buscar orientação, ele descobriu que não poderia trazer a arca sobre carruagem. Deus falou que não poderia ser colocada sobre carruagem de boi. Somente uma tribo poderia carregar a arca. Quem eram? Os levitas. Então Davi, ciente dos erros que cometeu, para não cometer mais esses erros, ele então faz tudo certinho agora, morrendo de medo de errar, e traz a arca agora da maneira certa para Jerusalém, com um grande cortejo de novo. Mas dessa vez, os homens, os levitas carregaram a arca. Veja, tudo isso que eu estou falando é só pano de fundo para você poder entender o que nós vamos falar aqui. E por isso que eu estou falando que esse salmo é um salmo que é impossível expor num só dia. Ok? Então agora que você entendeu, a arca está chegando em Jerusalém. E um tabernáculo é feito. A arca agora tem um local, ainda não é um templo, é um tabernáculo feito de panos. Vou mostrar para você uma ideia do tabernáculo aí para que você possa acompanhar. Aí você tem uma imagem, uma figura, né, representativa do que seria a Arca da Aliança. Uma arca de madeira, de acácia, revestida de ouro, com essas madeiras que apoiariam. Em cima da Arca da Aliança, Moisés, não é, foi instruído a fazer a figura de dois anjos, dois querubins. Esses querubins representando o próprio Deus. Por que a querubim? Porque não tem outra coisa. Porque Deus não tem imagem, Deus é espírito. João 4 diz, Deus é espírito. Então não tem como fazer um desenho de Deus. Então o que é que eu posso fazer para simbolizar Deus? Eu peguei os seres que estavam mais próximos de Deus, que eram os querubins, e Deus falou, coloque assim. Foi Deus que fez, mandou fazer dessa maneira. Os querubins estão com as asas estendidas, a ponta das asas se tocam, e os querubins estão olhando para dentro dessa caixa. Dentro da caixa, lembra que eu falei que está o pacto, está o contrato feito entre Deus e a nação de Israel. Essa arca foi colocada dentro, apenas a título de curiosidade, uma vez por ano o sumo sacerdote matava um cordeiro e ele derramava o sangue desse animal na tampa aí da arca. A outra imagem de cima dá para ver, tá vendo? Aí você tem essa tampa de ouro. O sangue do animal era derramado aí. E a ira de Deus em relação ao pecado era aplacada. Por quê? Porque os anjos, os querubins, estavam olhando para dentro da arca. E o que eles viam dentro da arca? Eles viam a lei de Deus. Eles viam a lei de Deus nos 10 mandamentos. Eles viam o cajado de Arão, que era a direção de Deus, os líderes de Deus. E eles viam o maná, que era a provisão de Deus. E quando os querubins olhavam para dentro da arca, eles percebiam que o povo de Israel, ao longo do ano e ao longo dos anos, tinha rejeitado. Eles quebravam a lei, eles rejeitavam os líderes, brigaram com Moisés, com Josué e assim por diante. E também eles reclamaram do maná. Então o povo reclamou, Deus, nós não queremos a sua provisão, Deus, nós não queremos a sua instrução e lei,
Deus, nós não queremos a sua direção através dos líderes. Deus ficava irado. Então o sumo sacerdote tinha que colocar o sangue de um cordeiro inocente. E quando o sangue ficava entre os elementos da arca e os querubins, a ira de Deus se aplacava. Por quê? Deus olhava o pecado do povo em rejeitar as coisas que ele deu. Mas um substituto, o sangue de um inocente era colocado ali. Então, Deus fazia o quê? Deus suspendia a cobrança do pecado. Olha a palavra que eu estou usando. Os pecados de Israel eram suspensos, eles ficavam aguardando uma punição definitiva, que foi dada só em Cristo. Ok? Era assim que funcionava. Se a ira de Deus não se aplacasse por causa do sacrifício feito, Deus puniria o povo e até o sumo sacerdote morreria, neste caso aí. Essa imagem nós já vimos. Então agora você tem um tabernáculo. O tabernáculo é essa imagem que foi feita, uma representação. Lá atrás você vê, tá vendo? Uma pequena estrutura, toda coberta com couro, com panos. E aí só os sacerdotes poderiam entrar. Aqui você tem uma outra representação mais próxima ali, com um corte para que você pudesse entender como era dentro, embaixo do tecido, como funcionava. Então existiam cortinas, existia uma estrutura minuciosamente descrita por Deus. Se você ler a Bíblia lá, Deuteronômio, se você ler Números, você vai descobrir aí como é que isso foi feito. Aí você tem uma animação mais próxima mostrando um pouquinho do que seria a estrutura. Então você vê a cor do tecido, o tipo de tecido a ser usado, como era feito as argolas, como deveria ser preso no chão. Deus fez minuciosamente a descrição, ninguém ali podia mudar nada. Então era tudo feito rigorosamente conforme a instrução de Deus. Dentro do tabernáculo você tinha um candelabro grande de ouro ali, que era o menorá. Na frente você tinha uma mesa onde os pães da propiciação, os pães asmos ali eram colocados. Na frente ali você tem um pequeno altar e mais à frente você tem uma cortina, que tem um corte para você ver, uma cortina com leões alados. E lá dentro a Arca da Aliança, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote podia entrar lá. E aí os sacerdotes podiam ministrar nessas outras áreas aí. Aqui de novo uma outra animação que ajudaria a entender, tá bom? Naquela parte onde está a presença de Deus, rigorosamente era um lugar inacessível, era risco de vida. Se você entrar ali, certamente a pessoa morreria. É neste contexto que Davi olha e fala assim, não faz sentido, eu estou morando num grande palácio, meu Deus está morando numa cabana. E por que morava numa cabana? Porque a arca peregrinava, era assim mesmo. Enquanto o povo andou, enquanto o povo era peregrino, viveu nessa tenda. E Davi falou, não, eu quero construir um palácio para o meu Deus. Aí uma visão de lado do tabernáculo, toda essa estrutura para ajudar você na compreensão aí um pouquinho do que você está vendo. Davi então decide que vai fazer um templo. E ele fala, não, Deus não vai mais ficar na tenda, eu quero construir um templo. E quando ele toma essa decisão, uma decisão nobre, bonita, de fazer um templo, Deus o proíbe. E diz, Davi, você não vai construir um templo. Por quê? Porque você é um guerreiro, as suas mãos estão carregadas de sangue. Você matou muita gente, e Davi matou muita gente mesmo. Então Deus falou, eu não quero, eu não permito que você, eu sei que a sua intenção é boa, mas eu não permito que você faça um templo para mim. As suas mãos não vão se envolver nisso. Então o rei Davi fez o quê? Ele comprou esse lugar aí, que é o Monte Sião, ele comprou todo esse território, ele pagou, e o registro bíblico mostra aí que o templo, não é? O monte do templo de Israel, onde tem a mesquita islâmica hoje, é território judeu pago, tem um registro de... Aí você tem quase 3.000 anos de um documento mostrando que ele pagou por esse lugar. Então ele não foi dado, não foi doado, ele comprou, é dos judeus. E Davi então separou ouro, madeira, deixou tudo pronto e deu instruções a Salomão. Olha, Salomão, você vai construir o templo de Deus, porque para mim, eu não posso fazer isso. E a história então começa e o templo vai ser feito a partir de Salomão. Estão cansados?
São 18 versos, nem entrei nos versos. Só o pano de fundo para que você entenda o que está acontecendo. Eu vou ler o Salmo, um trechinho dele, mostrando para você o que eu falei aqui, e aí a outra semana, ou as quantas semanas forem necessários, nós vamos passar por esse Salmo para você entender. Tudo o que você está vendo aqui, esse pano de fundo tem que estar na sua mente. O templo foi feito. E agora? A arca, lembra? A arca está num tabernáculo. Salomão agora vai trazer a arca. E a arca vai sair de um tabernáculo e vai entrar no templo, feito agora com uma coisa muito mais bonita, uma estrutura muito maior. Um lugar definitivo. Enquanto o tabernáculo era provisório, montado e desmontado toda vez que fosse necessário sair, mudar, o templo não. O templo vai ter um lugar físico, limitado, não muda dali. O templo vai ser sempre neste local. É isso que vai acontecer aqui. O salmo vai ser escrito numa comemoração, numa celebração. No momento, a arca não entrou. É a primeira vez que a arca vai entrar no templo. Esse salmo vai ser feito para isso aí. Há alguns anos atrás, se não me engano, aqui em São Paulo foi inaugurado um templo de Salomão, né? Eles chamam de Templo de Salomão, e não sei quantos acompanharam. A arca, fizeram até uma arca, é interessante, aí todos caminharam pela rua, pararam as ruas de São Paulo, as ruas do Brás, e a arca foi passando por muitas ruas, as pessoas saudando a arca, até que a arca entrou no templo lá da Igreja Universal ali, e foi colocado, então eles falaram, agora o templo está inaugurado, tal. Tudo errado, tudo errado. Se fosse de verdade, tá todo mundo fulminado ali. Não tinha nem conversa, tudo feito de forma equivocada, fora dos preceitos da Bíblia. E imagina, o que será que tem dentro da arca que colocaram no templo lá de São Paulo? Será que tem a tábua da lei lá dentro? Será que tem? É uma curiosidade, né? Se você souber, escreve para mim aí nos comentários. Será que acharam as tábuas da lei? E tá lá dentro? Os querubins estão olhando para dentro. O que eles estão vendo lá dentro? A grande pergunta, não é? Mas não adianta a gente ficar especulando aqui. Só uma curiosidade. Vamos ver aí o texto bíblico. Eu só vou introduzir a semana que vem e na outra a gente vai continuando. Muito bem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi das suas provações, de como jurou ao Senhor. Lembra-se do que Davi jurou. Olha o que ele fala aí. E fez votos ao poderoso de Israel. Ou seja, ele fala assim, Salomão fala, Deus, o meu pai fez votos ao Senhor. E o que Davi disse? Eu não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao meu leito de repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Até quando? Até que eu encontre um lugar para a morada do poderoso de Israel. Ok? Aqui Davi está querendo fazer algo para Deus. Verso 6. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efratá, que é a região de Belém, tá? E aí encontramos no campo de Jaar, tá vendo? A arca está num lugar, mas encontramos o outro, ou seja, a arca ficava rodando, circulando, não havia um lugar fixo para a arca. E isso era muito triste. Davi falou, não, eu não quero mais que o meu Deus viva como um Deus nômade. Não que Deus precisa de um lugar para habitar, mas ele fala, eu não quero que o único Deus verdadeiro esteja andando, passando por aí, porque não tem um lugar onde o povo pode encontrar com ele. As pessoas vão nesse lugar, não sabem se está lá, vão para o outro. Não, Deus de Israel não pode ser assim. E aí ele diz no verso 7, entremos na sua morada e adoremos ante ao estrado dos seus pés, ou seja, Davi disse, eu quero que Deus tenha um santuário onde as pessoas possam entrar e falar, Deus está aqui, Deus mora neste lugar, é aqui que ele habita. E aí então todo esse pano de fundo nos leva ao versículo 8, que diz assim, levanta-te, Senhor, entra no teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Ok? Eu vou só comentar um trecho aí do versículo 8 para você entender. Salomão então termina o templo. E na hora que a arca vai ser carregada para dentro do templo, ele diz essas palavras belíssimas, uma oração, uma súplica. O que você está vendo aqui é uma oração. E o que ele suplica?
do que consiste a oração de um servo de Deus? Eu disse que, na verdade central, que o servo de Deus faz súplicas ao Senhor. Ele diz, Senhor, levanta-te. Por que ele usa esse tipo de linguagem? Ele está dizendo assim, levanta-te aqui, essa figura está de novo voltando para a arca. Senhor, nós vamos pegar a arca, nós vamos levantar. Levanta-te com ela e entra neste lugar que nós preparamos. E ele diz, entra no lugar do teu repouso. Ora, nós sabemos que Deus não se cansa, que Deus não precisa de renovar forças, dormir, nada disso. O que significa entra no lugar do teu repouso? É uma menção à ideia de que Deus, a arca não vai mais ficar peregrinando. Senhor, chega de ficar fazendo isso. Nós vamos repousar essa arca neste lugar e todas as nações, todas as tribos de Israel saberão, aqui é o lugar em que habitas. Nós não vamos sair para procurar a arca dizendo onde ela está, em que tribo está, em que cidade. Não, a arca ficará neste lugar. E Senhor, então quando nós levantarmos essa arca e levarmos essa arca para dentro, nós sabemos que o Senhor não mora na arca. Nós sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o nosso pedido é que quando nós celebrarmos, inaugurarmos esse templo, o Senhor se levante e entre neste lugar e habite aqui. Em que sentido? Para que toda pessoa que quiser encontrar com o Senhor venha a este lugar e saiba, Deus está aqui. Senhor, este é o lugar, repousa aqui, permaneça, habita conosco. Chega de peregrinar, queremos a sua morada permanentemente entre nós. Olha que súplica linda, um homem voltar-se para Deus e falar, Senhor, habita aqui. Olha, eu queria fazer um paralelo, e eu não vou me delongar, são 9 e 8, eu vou encerrar aqui, nós vamos continuar várias semanas nesse salmo. A mesma súplica deveria fazer parte da vida de alguém que quer agradar a Deus. Só que diferente do que aconteceu com a nação de Israel, que o templo era um templo de muros, de pedra, de mármore, marfim e ouro, há um templo no qual Deus quer entrar e habitar e repousar. E esse templo é a nossa própria vida. Pedro diz no Novo Testamento, dizendo assim, vocês são o edifício que Deus está construindo, um edifício santo. Vós sois a habitação de Deus. Jesus diz em João 8, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E olha o que ele diz, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu e o meu Pai viremos e habitaremos nele. Se lá no passado Deus, simbolicamente e literalmente através da arca, esteve naquele templo, hoje, de uma maneira muito superior, é ter a alegria de ter Deus habitando na vida de alguém que é salvo pela fé. Talvez você esteja me assistindo e você não teve a compreensão de tudo isso. Não é Deus hoje que peregrina pelo mundo, mas há muitas pessoas que estão peregrinando vazias de sentido, de significado. Elas não sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui, nem para onde vão. A vida delas só fará sentido quando Deus se levantar e as habitar. E então elas vão dizer, Senhor, não é o Senhor que encontrou repouso, eu encontrei repouso sendo a tua morada. Muito obrigado por habitar a minha vida. Muito obrigado porque agora eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou e sei para onde eu vou. Essa é a história de vida dos crentes. Independente do momento que nós estamos vivendo, da pandemia, se vamos viver, vamos morrer, se o mundo vai viver muito tempo ou vai acabar logo, eu sei de onde vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui e sei para onde vou. Eu vim das mãos daquele que me criou, me formou. No ventre materno ele me compôs. No ventre materno ele formou a minha alma e o meu corpo. Eu sei porque eu estou aqui. Quer comais ou quer bebais ou façar qualquer outra coisa. 1 Coríntios 10, 31 diz, façais tudo para a glória de Deus. Eu estou aqui para glorificar a Deus. Eu busco glorificar a Deus. Eu vivo para a expansão do seu reino. E eu sei para onde vou. Quando tudo terminar. Há uma pátria, há uma morada
esperando aqueles que estão em Cristo. Por isso, pela fé, quem quer desfrutar dessa alegria deve dizer: Senhor, levanta-te e entra na minha morada. Dá-me o repouso que a tua cruz oferece, para que eu possa experimentar a verdadeira alegria de não ser mais um peregrino neste mundo e de não andar por aí sem rumo, sem direção. Que Deus te abençoe. Eu nem comecei a pregar o Salmo, nós vamos olhar depois verso a verso, até entendermos todo esse Salmo. Que a graça de Deus cubra a sua vida, que você possa orar de coração dizendo: Senhor, eu também quero. Faça da minha vida, do meu coração, a tua morada. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu tenho andado como a sua marca andou, de um lugar para o outro, de porta em porta. Eu busquei em muitos lugares, mas eu sei que a verdade está na cruz de Cristo. Todos pecamos, e a todo pecador é oferecido perdão e graça. Se você confessar os seus pecados, nessa noite, onde você está, e pedir perdão dos seus pecados, Cristo se levantará e habitará você para todo sempre. E eu poderei chamar você de meu irmão. E por onde você vá neste mundo, não importa por onde você ande, Deus nunca deixará você, porque Deus encontrará na sua vida um lugar de permanência eterna. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Esse salmo que vamos olhar tem tanta verdade, tantas riquezas. Ajuda-nos na compreensão do que vamos estudar. Enche-nos da tua verdade. Bendito seja o Senhor, porque há muito tempo atrás, na minha vida, o Senhor já se levantou e me habitou. Eu sei que há outros aqui que já desfrutam dessa alegria. Mas talvez haja alguém assistindo essa transmissão, ou que vai assistir, que não sabe o que é isso. E continua perambulando, andando, sem rumo, direção, com medo. Ó Santo Espírito, convence do pecado, convence da justiça que há na cruz de Cristo e convence do juízo que aguarda aqueles que rejeitarem o que Cristo fez. Derrama o seu perdão, convence, chama os que são seus. Levanta, Senhor, nessa noite e habita aqueles que clamarem por perdão. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida. Apenas um alerta, durante todo esse mês de julho nós não teremos transmissão de lives na quinta-feira. Então as noites de louvor de quinta-feira neste mês estão todas suspensas, ok? Ah, pastor, o que eu faço? Eu gosto tanto dessas músicas. Todas as noites de louvor que nós temos, elas ficam disponíveis no YouTube. Você pode clicar lá e ouvir todas elas. Nós temos meses e meses de música. Então faça isso com a sua família. Clique lá, não importa. As músicas estão lá, é um tempo de adoração. Ocupe as suas quintas-feiras. Desfrute em família de louvor. É só entrar no nosso canal. Você entra lá no YouTube e coloca Redenção Bragança, vai aparecer mensagens, músicas. Entre lá, onde tiver noite de louvor, você clica e vai ser uma noite inteira de louvor e adoração. Nos vemos em breve. Hoje estamos encerrando, quinta não tem, domingo culto presencial às 18 horas. Fiquem na graça do Senhor, até breve, Deus os abençoe.